Oi pessoal, nesse vídeo eu queria continuar a contar para vocês um pouquinho de como que é o trabalho de um consultor na área de sustentabilidade. Então, se você acompanha a gente no nosso canal, deve ter visto que a gente explicou um pouquinho das certificações, que a gente falou um pouquinho de como atuar como consultor, e eu queria conversar sobre alguns aspectos da fase, né, que a gente tem, das fases que a gente tem na consultoria. A primeira fase é a fase de análise. Né? O que é uma análise? Análise é uma coleta de informações, é uma coleta de dados. Se a gente pensar na medicina, quando você vai no médico, a primeira coisa que o médico faz para entender qual é o seu problema, ele vai fazer uma análise, né? Ele vai solicitar para você o quê? Exames. Então você vai lá no laboratório, tira o sangue, ele é um laboratório de análise, ele está avaliando dados, ele está coletando dados sobre você. E na sustentabilidade a gente faz isso. A gente, na primeira fase, coleta informações sobre o projeto, informações sobre o empreendimento, características dos materiais e etc. Então, a primeira fase é a fase de análise. A segunda fase é uma fase que a gente chama de avaliação. É onde acontece o diagnóstico. Então, voltando lá no médico, quando você leva os exames, o laboratório não disse qual doença você tem, disse uma quantidade de numerozinhos no seu exame de sangue, né? Quem faz o diagnóstico? O médico. O médico avalia aqueles dados e verifica o que doença você tem. Então, quando a gente está trabalhando na consultoria em sustentabilidade, eu levantei os dados na análise, na avaliação, eu vou verificar aqueles dados ali estão me dizendo o quê? Que aquele edifício está com qual problema? Qual é o diagnóstico que ele tem? E quando a gente está nessa fase de avaliação, a gente vai usar ferramentas ou métodos de avaliação. Então, eu posso usar uma simulação computacional, é um método. Aí existem vários softwares, eu posso usar o Design Builder para avaliar a questão de eficiência energética, conforto térmico. Eu posso avaliar pelo Relux, ou pelo DaySim, ou pelo Diva, que são softwares de iluminação natural. Eu posso avaliar por N softwares, depende do que o meu edifício precisa, ok? Ser avaliado. Eu posso fazer uma avaliação sem estar usando software nenhum. Eu posso usar como avaliação uma certificação. Se esse empreendimento quer ser Aqua, eu vou pegar o processo Aqua e vou verificar na fase de avaliação se está atendendo ou não. Se ele quer ser etiquetado, etiqueta PBE Edifica, eu vou avaliar a envoltória, a iluminação, o ar-condicionado, segundo o método, perfeito? A terceira fase da consultoria é o que a gente chama de fase de proposição. Então, é onde eu vou ter propostas e diretrizes para alteração ou para confirmação de que esse edifício está tudo bem. Então, a primeira fase eu fiz análise, a segunda fase eu avaliei e na terceira é onde a gente entrega relatório para os projetistas, para o dono do empreendimento, para a construtora, lá dizendo todo esse processo. Olha, o edifício tem esses dados, essa situação, a gente aplicou o nosso método de avaliação, porque vocês estão querendo avaliar esse aspecto da sustentabilidade, e o resultado foi esse. Se o resultado não é satisfatório, papel do consultor de sustentabilidade é dizer, então o que eu tenho que melhorar, né? Então acontece muito, um edifício chega um projeto, o projetista fez o projeto, a gente avaliou e descobriu que a etiqueta daquele projeto de eficiência energética é uma etiqueta C. Só que nem o projetista e nem o dono do empreendimento querem ser etiqueta C, eles querem ser etiqueta A. Pode ser A? Pode. Se o consultor avaliou o projeto, no relatório ele vai dizer no que tem que ter alteração, quais são as recomendações para ele ser etiqueta A. Né? E o interessante na sustentabilidade é que isso tem que estar vinculado a custo-benefício. Então não é ser A ou ser um LEED Gold à toa. Tem que ter uma justificativa econômico-financeira nisso, custo-benefício, vale a pena? Então o consultor de sustentabilidade ele vai também mostrar mais de uma opção. Ok? Que pra gente nós chamamos de cenários. Então, para eu ser A, é aquele exemplo da etiqueta. Se o nível é C e eu quero ser A, não tem às vezes um caminho só.
né? A gente avalia se existem mais de uma possibilidade para isso acontecer. E quem vai decidir o caminho para chegar no A, dentre esses que a gente apontar, é o dono do empreendimento, que vai fazer orçamentos, vai ver a questão de viabilidade técnica, a questão de é possível ser implementado, não é, ok? E aí o consultor tem esse papel de estar perto do dono do empreendimento e dos projetistas, auxiliando inclusive nessas decisões, tá certo? Então esse vídeo era para alertar como é que é um processo, as fases de um processo de consultoria. Então, como vocês viram, análise, avaliação e proposição. Um grande abraço!